Se na sua cabeça a refeição equilibrada é aquele prato cheio de cor, cheio de regra, impossível de manter, calma, respira, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor sobre como fazer refeições equilibradas e como montar refeições ou pratos mais estratégicos para o seu dia a dia e práticos. Eu me chamo Mirelle, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva e sou head de nutrição aqui na Cluj Saúde. Fica comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar hoje o que é montar uma refeição equilibrada, como ter praticidade e conseguir encaixar isso na sua rotina. Afinal, o que é uma refeição equilibrada? A refeição equilibrada ela vai reunir três principais componentes que eu vou explicar aqui para vocês. O primeiro seria energia, então você precisa ter nutrientes e combinações diferentes de nutrientes para te dar mais energia depois que você realizar a refeição. O segundo tópico é saciedade, então você precisa fazer boas combinações para você não sair dessa refeição com fome. O terceiro tópico é praticidade, então você precisa fazer escolhas que são conscientes, mas escolhas que também vão ser boas para o seu dia a dia para você conseguir repetir e manter a constância ao longo da semana. Agora vamos falar um pouquinho sobre nutrição. Aqui a gente vai falar sobre refeição equilibrada, então vamos falar a nutrição em si. Então eu vou separar por três grandes tópicos: alimentos reguladores, alimentos construtores e alimentos energéticos. Quando a gente fala de alimentos reguladores, a gente está falando de alimentos que vão regular o nosso intestino, são alimentos que vão ter mais fibras, são alimentos que vão ter vitaminas e minerais, então a gente já associa ao quê? Aos vegetais. Então aqui nessa refeição, quando a gente pensa em uma refeição equilibrada, também precisa conter esses nutrientes. E os principais alimentos que vão conter isso são os vegetais, frutas, legumes, verduras. Então esses alimentos e esses nutrientes, esses alimentos reguladores precisam estar presentes nessa refeição equilibrada. O segundo seriam os alimentos energéticos. Então os alimentos energéticos, como o próprio nome diz, são alimentos que vão trazer energia. Então, se a gente for pensar nisso, os alimentos mais energéticos, que são alimentos de rápida absorção, são os alimentos ricos em carboidrato. Exemplos: alimentos ricos em carboidratos que a gente já conhece. A gente tem carboidrato também presente nas frutas e vegetais, mas em menor proporção. Entretanto, a gente também tem carboidratos presentes aí nos tubérculos, como por exemplo batata, batata doce, nos cereais, nas massas, no arroz, no pão. Então, esses alimentos são alimentos energéticos e eles precisam estar presentes também em refeições equilibradas. E o terceiro, e não menos importante, são os alimentos construtores, que são os alimentos ricos em proteínas e eles são responsáveis por construir e regenerar os nossos tecidos. Eles também precisam estar presentes em refeições equilibradas. Então, por exemplo, alimentos que são fontes de proteína, alimentos que são construtores, são as carnes vermelhas, carnes brancas, aves, né? Os ovos, os laticínios também entram ali como alimentos construtores e alimentos energéticos. Existem alimentos que eles vão preencher dois campos diferentes também, em conjunto, né? Então, por exemplo, esse que eu citei agora há pouco, os laticínios. Os laticínios, em sua composição, ele vai conter um pouco de gordura, um pouco de proteína, um pouco de carboidrato. Então, ele é um alimento mais completo. O ovo, por exemplo, ele vai ter também um pouco de proteína, um pouco de gordura na sua composição. Então, acaba sendo um alimento mais completo. Isso não quer dizer que eu preciso só adicionar ele e excluir os demais. Não, a gente precisa complementar também com esses outros grupos que eu havia comentado. Mas e agora, como que monta essa refeição equilibrada? Vamos falar primeiro ali da primeira refeição do dia e das refeições intermediárias, que também são importantes? Café da manhã, lanche da tarde. Vamos falar primeiro dessas refeições e pensar naquele conceito inicial que eu tinha falado sobre alimentos construtores, energéticos e reguladores. Então vamos supor aqui no café da manhã, o que muito brasileiro acaba errando é não adicionar esses alimentos construtores, que são as proteínas, no café da manhã. Então esse acaba sendo o primeiro erro quando a gente pensa em montar uma refeição equilibrada na primeira refeição do dia. Então o café da manhã ele é o nosso desjejum, é o momento que a gente realiza a quebra do nosso jejum depois da noite. Então essa tem que ser uma refeição equilibrada e que contenha também os alimentos construtores. Não contenha só os energéticos, né, que seria só o pãozinho com a manteiga, por exemplo. Então, vamos pensar aqui na refeição equilibrada no café da manhã? A gente pode manter um pão, não tem problema a gente manter esse alimento energético, mas a gente vai combinar ele com um alimento construtor.
Aí a gente pode combinar ele com ovo, a gente pode combinar ele com frango desfiado, a gente pode combinar ele com queijo Minas, a gente pode combinar com queijos, né, com lácteos. Aí a gente acaba tornando essa refeição mais completa. Vamos tornar essa refeição mais completa ainda? Vamos adicionar os alimentos reguladores. Então aí pode entrar as frutas, a gente pode adicionar algum vegetal também em conjunto, mas as frutas acabam fazendo uma combinação boa. Essa regra de café da manhã, você pode adicionar nos lanches intermediários também. Então, tanto o lanche da manhã quanto o lanche da tarde. Claro, você vai precisar ajustar as porções e as quantidades de acordo com a sua necessidade e objetivo. O lanche da manhã e o lanche da tarde, eu vejo que as pessoas acabam errando muito em adicionar apenas esses alimentos energéticos que eu tinha comentado com vocês. Então, tá muito corrido, acaba comendo só um biscoitinho, como um amendoim, pega um pedacinho de bolo, vai no armário e olha o que tem ali de primeiro momento e acaba consumindo. Isso acaba sendo um erro e acaba prejudicando a nossa nutrição de modo geral. Então, quando você for fazer também essas refeições intermediárias, busque adicionar alimentos que sejam construtores em conjuntos e reguladores também. Agora vamos falar do almoço e do jantar, que também são refeições importantes, são uma das principais refeições que a gente realiza no dia. Então, quando a gente pensa em refeição principal, são refeições que tendem a ter um maior volume. E não é porque ela tem um maior volume que a gente também tem que pecar e errar na composição dessa refeição. Então, no almoço e no jantar, o que você pode estar fazendo é seguir aquela mesma regra que a gente tinha conversado aqui no início do vídeo. Então a gente vai pensar em 3 principais grupos: reguladores, energéticos e construtores. Vamos começar aqui pelos energéticos. Então o arroz, a batata, o macarrão são alimentos naturalmente energéticos. Eles são alimentos que são fontes de carboidrato, eles também podem conter fibras, então acaba sendo regulador de algum modo também, acaba sendo mais rico, e eles devem estar presentes no nosso prato, tanto no almoço quanto no jantar. Claro, isso depende muito da estratégia que você vai estar utilizando na sua rotina, o protocolo que você vai estar aplicando. Mas em uma dieta habitual para uma pessoa saudável, a gente pode sim adicionar carboidratos tanto no almoço quanto no jantar. E aí quando a gente pensa em quantidade, a quantidade também vai ser individual. Mas vamos pensar aqui no prato? O prato tem que ter 25% pelo menos de carboidrato. Então você pode adicionar o carboidrato que você preferir. Seja o arroz, seja a batata, seja o purê de batata, seja a massa, o macarrão, né? O feijão em si, ele acaba sendo também um alimento muito rico e as pessoas adicionam no prato, então é válido você manter o feijão, as leguminosas, né, que a gente fala, então feijão, lentilha, grão de bico, são alimentos energéticos, mas também são alimentos construtores, porque eles possuem proteína na sua composição. Então lembra que eu comentei no início do vídeo que também existem alguns alimentos que podem preencher 2 espaços? O feijão é um deles, além de ser rico em outros componentes e outros nutrientes também que são muito importantes, como por exemplo o ferro. Então você pode estar adicionando o feijão também ali nesse mesmo grupo, no grupo tanto dos energéticos quanto dos construtores. Agora a gente vai falar dos alimentos construtores. Eles também devem estar presentes no nosso prato, tanto do almoço quanto do jantar. Então, alimentos construtores são carnes, né, de modo geral. Então, frango, carne bovina, carne suína, ovos. Essas são as principais fontes animais de alimentos que são ricos em proteína. Claro, como eu comentei ali da leguminosa, a gente também tem outros alimentos que são fontes de proteína vegetal. Então, quando a gente pensa em proteína vegetal, a gente já vai associar o quê? As leguminosas. Então, o feijão, o grão de bico, a lentilha. Hoje a gente tem um alimento que é muito utilizado também, que é a proteína de soja texturizada, que é muito rica em proteína também, que pode ser adicionada ali no lugar ou para complementar a quantidade de proteína que você tem que ingerir desse prato. Então falamos dos alimentos energéticos, falamos dos alimentos construtores, agora a gente vai falar dos alimentos reguladores. Eu gostaria até de ter começado por eles, porque eles são mais importantes ali pra gente começar falando, e eles têm que preencher 50% do nosso prato. E quando a gente pensa em alimentos reguladores, já vem na nossa mente o quê? Salada, folha, e não é só isso. Legumes cozidos, refogados, eles acabam entrando também nesse grupo. Então, brócolis, couve-flor, cenoura. Então, esses alimentos, eles devem estar presentes tanto no seu almoço quanto no seu jantar, repetindo. E é muito importante, até porque eles vão ser um combustível, como eu comentei, eles são reguladores. Então, eles vão trazer vitaminas, eles vão trazer minerais, eles vão
vão trazer fibras, são alimentos muito ricos, eles precisam estar presentes nas nossas refeições, em todas as refeições ao longo do nosso dia. E quando a gente pensa em alimentação equilibrada, às vezes a pessoa acha que comer uma porçãozinha pequenininha ali de legume e de verdura já vai ser o suficiente. E não, a recomendação da pirâmide brasileira é que a gente consuma aí pelo menos 4 porções de vegetais aí por dia. Então tenta distribuir essa porção de vegetais, 2 no almoço e 2 no jantar, para você conseguir atingir essa necessidade. De frutas, a mesma coisa. Adicionar pelo menos 3 porções de frutas no seu dia. Então coloca no café da manhã, no lanche da manhã, no lanche da tarde. Assim você vai conseguir ter uma alimentação mais rica. Quando você for adicionar esses alimentos reguladores também, o que você pode estar adicionando é alguma fonte de gordura mais saudável. Então a gente pode adicionar de repente o azeite para temperar essa salada, para temperar esses vegetais, e naturalmente no preparo dos demais alimentos a gente já vai estar utilizando a gordura. Então adicionar esse fiozinho de azeite na salada acaba sendo muito benéfico até para ajudar você a atingir a quantidade de gorduras monoinsaturadas e insaturadas que são excelentes para nossa saúde de modo geral. Além disso, tem uma outra dica que eu gostaria de dar aqui para você também, que é referente ao tempero dessa salada. Então, quando você for temperar a salada, busque utilizar um limão. Eu vejo que tem muita gente que tem esse hábito já de adicionar o limão e ele acaba sendo muito interessante porque o limão ele é rico em vitamina C. A vitamina C, junto com o ferro do feijão, a vitamina C vai potencializar e vai melhorar a absorção do ferro. Então, acaba tornando essa refeição muito mais rica com pequenas estratégias que a gente adiciona no nosso dia a dia. Quando a gente pensa em refeições equilibradas, em alimentação saudável, tem 3 erros muito comuns que eu acabo vendo muito por aí. O primeiro é as pessoas associarem alimentação saudável, refeição equilibrada, apenas a um prato com salada e frango. E não é só isso. Como eu comentei, as nossas refeições, e para ser uma refeição equilibrada, a gente precisa adicionar alimentos reguladores, alimentos energéticos, alimentos construtores. Então não é só salada e frango. É salada, é frango, é batata, é salada, é frango, arroz e feijão. Então a alimentação do brasileiro por si só já é muito rica. Então a gente pode utilizar essas estratégias sim para tornar cada vez mais equilibrado o nosso prato. O segundo, que está associado ao primeiro, é cortar completamente o carboidrato. Então eu vejo muita gente falando, quero me alimentar melhor, então vou começar excluindo arroz, excluindo pão, vou excluir isso, vou excluir aquilo. Será que realmente isso é sustentável a longo prazo? Então a gente tem que pensar que a alimentação ela não é só restringir, a alimentação ela é inclusão. Então, ao invés da gente pensar só em excluir, vou excluir carboidrato, vou excluir um alimento que é energético e possui uma função ali muito importante para o nosso organismo de regulação, ao invés de pensar só em excluir, vamos pensar em incluir mais? Vamos pensar em incluir mais frutas, legumes, verduras, vamos pensar em adicionar esses alimentos energéticos, sim, só que de forma mais equilibrada, né? Então, é isso que vai fazer com que a gente tenha constância nessa jornada de alimentação saudável. O terceiro tópico é viver nessa compensação. Então eu vejo que também as pessoas associam a alimentação saudável a essa restrição muito grande. Então, eu vou começar a me alimentar bem, então por isso eu vou parar de comer bolo, no final de semana eu não vou comer mais nada, eu vou parar de beber. Então entra naquele mesmo tópico que eu tinha comentado anteriormente. Será que isso realmente é sustentável a longo prazo? Será que eu tenho que ficar compensando? Então, já que eu comi muito agora, amanhã eu vou fazer jejum por 24 horas, 36 horas. Será que isso é saudável? Será que isso é sustentável? Então, é muito melhor a gente pensar em estratégia de redução de danos, em como a gente vai lidar com esses alimentos no final de semana, como que a gente vai organizar, quais que vão ser as melhores estratégias ou o melhor protocolo para mim. Então, é muito melhor a gente pensar dessa maneira, em organização e planejamento de acordo com a minha rotina e minha necessidade, do que apenas excluir ou do que compensar depois fazendo horas e horas de esteira. Não vai criar uma relação muito saudável com a comida. Então a gente quer que essas refeições equilibradas, né, melhore a nossa relação com a comida. E esse caminho da compensação, da restrição, não é o melhor cenário. Agora, se na sua rotina você tem um hábito de comer fora, eu vou te dar uma dica para o self-service muito boa. E aí, quando a gente vai no self-service, geralmente tem muita coisa disponível, tem muita diversidade de alimentos disponíveis. É batata frita, é lasanha, é frango frito. E aí, o que eu recomendo? Você pegar um alimento desse em menor proporção e adicionar no seu prato, mas como se fosse um alimento coringa. Ele não vai ser o seu principal
principal nutriente, seu principal alimento do prato. Ele vai ser o seu alimento coringa, como uma forma ali de complementar o que você está consumindo. E aí você deixa para consumir ele no final do seu consumo. Isso vai fazer com que você tenha um controle maior aí da sua ingestão e não deixe de consumir os alimentos que realmente são importantes para você, pensando em uma refeição equilibrada. Agora, pensando em delivery, ou final de semana, ou refeições fora ali da sua rotina, o que eu costumo recomendar? A gente vai tentar levar esse conceito de refeição completa em todas as refeições. Tem um termo que eu gosto muito de utilizar com os meus pacientes, que é adicionar a comida com outra roupa. Um exemplo muito comum que seria o hambúrguer. Tem muita gente que gosta de adicionar o hambúrguer no dia a dia ou até mesmo no final de semana, como refeição livre. E o hambúrguer, ele acaba sendo um alimento muito estratégico. Por quê? Ele vai conter carboidrato, que são os alimentos energéticos, que é o pão. Ele vai conter a proteína, que é a carne, que é o alimento construtor. E se a gente for optar ali pelo um x-salada, por exemplo, ele vai ter o queijo, que também entra ali na questão dos construtores, e vai conter os alimentos reguladores, que é alface, tomate, cebola. Isso é uma refeição completa e é uma comida com outra roupa também. E aí, em refeições livres, delivery e afins, você sempre tenta pensar nesse conceito. Vou adicionar alimentos reguladores, vou adicionar alimentos energéticos, mas também vou adicionar alimentos construtores. Cada um desempenha um papel importante, principalmente os reguladores e os alimentos construtores, que vão dar mais saciedade para você. E você tendo mais saciedade, você vai ter menos fome e vai reduzir a sua porção. E para descomplicar a sua rotina e as suas escolhas também, dentro do aplicativo da Cluj a gente tem sugestões de cardápio e dentro dessas sugestões de cardápio vão ter refeições completas e equilibradas, seguindo esse conceito que eu já tinha ensinado aqui para vocês no início do vídeo. Então, para você saber um pouco mais, clica no link que está aqui nessa descrição desse vídeo. E para a gente conseguir finalizar esse vídeo aqui com sucesso, lembre-se sempre, para você ter refeições equilibradas, você precisa ter carboidrato para te dar energia, proteína para construir músculo, proteína para te dar saciedade e vegetais com frequência diariamente, boas porções aí ao longo do seu dia, para te dar mais energia também, vitaminas e minerais. Lembre-se sempre desse conceito. Sem perfeição, sem culpa, sem restrição, não existe fórmula mágica. Esse básico bem feito já é excelente. Agora me conta aqui nos comentários qual refeição do seu dia que você tem mais dificuldade em tornar ela equilibrada. Deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro dos conteúdos e até o próximo vídeo.